Boa tarde, gente. Aqui é a Bruna Britt. Estamos aqui em mais uma live do Portal Litoral em Pauta. E hoje eu estou recebendo uma grande amiga, Eliane Marcolina, jornalista como eu. Mas hoje ela veio contar aqui de dois projetos da vida dela, que é bem legal, bem interessante. O primeiro é o Cartas para Ela, que eu até fiz parte. Aí ela vai explicar como que é, o que é o Cartas para Elas. E agora, nesse tempo de pandemia, também ela está lançando aí, já lançou a campanha Pequenos Leitores, Grandes Escritores, e estão incentivando os adultos a contarem histórias, não é contar histórias, lerem os livros para os pequenos. E claro, no final ela vai falar um pouquinho, porque ela está morando nos Estados Unidos, como que está sendo essa quarentena aí também nos Estados Unidos. E o mais importante, que ela é uma escritora também, já lançou livros e faz parte aí da Academia de Letras de Governador Valadares, né, em Minas. Então, muito bem-vinda, Eliane. E então começa para nós contando aí o que são esses projetos, o Cartas para Elas e depois essa campanha aí dos pequenos leitores. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, pessoal que está nos assistindo, obrigada aí pela audiência, né, pelo tempo para a gente fazer esse bate-papo, que é muito legal, né? Primeiro, eu gostaria de falar, né, conforme a Bruna pediu, sobre o projeto Cartas para Elas, e esse projeto ele vem desencadeando, vem promovendo algumas campanhas. E uma das campanhas é o que nós lançamos no domingo, no dia 31 de maio, que é o projeto Pequenos Leitores, Grandes Escritores. E essa ideia surgiu exatamente agora, neste momento que nós estamos vivendo, que é o momento de isolamento social. Nós estamos dentro das nossas casas, enclausurados, com uma galerinha cheia de energia, não é? A Bela, cheia de Ela está querendo energia, e a participar. gente precisa participar, a gente precisa canalizar a energia das nossas crianças. Então, sobre o projeto Cartas para Elas, ele surgiu diante da história de uma amiga que estava passando por momentos muito difíceis, e daí eu a convidei para nós escrevermos um livro sobre a história de vida dela. Que E é a adultos. escrita desse, que é essa amiga, né? Nós Conta temos a para nossa ela. amiga E nós escrevemos este livro, ele foi lançado em 2016. Tivemos aí uma mobilização nacional, tivemos apoio de vários amigos para o lançamento deste livro. A proposta do Cartas para Elas, que é um livro, ele é escrito em forma de carta. Ela escreve carta para a mãe, que foi brutalmente assassinada, e hoje Aí ela tem duas contar, filhas. né, que ela é cubana, né, uma história de luta aí para viver lá, e aí ela tentou sair do país, e aí, Eita, né, veio aqui, acho que é Venezuela, isso? E aí, Venezuela. aí ela ficou um tempo lá, e aí agora ela tá morando no Brasil, mas nesse período aí não foi fácil, né? Opa. Exatamente. Ela passou por. Quer dar um tempo? Não pode falar. Continuou a falar. Então, com essa história de dificuldades que a minha amiga passou, nós lançamos este livro. E nas cartas que nós escrevemos, na verdade, além de servir como uma estratégia mesmo terapêutica, de aliviar a dor e o sofrimento dessa jovem, porque é muito jovem, ela passou por várias experiências entre 18 até os 30 anos, né? Hoje, graças a Deus, ela está bem com a família, mas foram momentos muito difíceis. Então, ela narra a sua história e esta narrativa serve para outros jovens refletirem, por exemplo, o processo de emigração, ele não é tão simples. Às vezes nós pensamos, eu vou sair do Brasil, vou morar nos Estados Unidos. Tudo vai dar certo. E, lamentavelmente, nem sempre tudo dá certo. Não é? E aí, com os problemas que ela enfrentou, até chegar um momento da crise na Venezuela, que ela não tinha
o que dar de comer às suas crianças. Então, nós pensamos, na escrita desse livro, os direitos autorais podem servir para contribuir, para ajudar com recursos econômicos e também sensibilizar outras pessoas que possam nos ajudar, porque às vezes alguém nos pede ajuda, eu sozinha não dou conta, mas se eu dou as mãos a outras pessoas, a gente juntos consegue ajudar. E foi o que aconteceu. Então, hoje, inclusive as meninas Garota Propaganda do projeto, da campanha Pequenos Leitores, Grandes Leitores, são as filhas dela, né, as duas Ai, crianças. que legal! É, e então, agora, o que nós estamos fazendo? Qual é a nossa proposta? Nós estamos em um momento difícil. Algumas mães, e aí nós temos, né, duas questões paralelas. O Cartas para Elas, nós convidamos agora, Bruna, nós estamos escrevendo o livro 2, o Cartas para Elas 2. São várias histórias em nossas vidas. Várias mulheres contando as suas histórias de luta, de sofrimento e também histórias de superação. Mas se eu quiser participar, o que eu faço? Escrevo uma carta e te envio, é Escreve uma isso? carta, Tem escreve um a sua roteiro, a história. história. Exatamente. E o nosso espaço de comunicação é na página do Facebook do Cartas para Elas. É só nos mandar uma mensagem, nós disponibilizamos o nosso WhatsApp, tem o e-mail, Lá no Cartas para Facebook. Elas. Legal. É só entrar em contato com a gente que nós damos a orientação como é que você pode escrever a sua carta e participar da escrita de um livro. Então, são Perfeito. pessoas que estão passando por momentos difíceis e que nós estamos nos unindo, né, a narrativa, para a gente buscar a superação desse problema. Então, é o Cartas para Elas 2, com meta para ser lançado em 2021. Nós vamos Muito lançar legal. o ano que E aí vem. tem um número de quantas cartas para compor o livro? No máximo, nós vamos colocar umas 20 cartas, porque cada carta tem uma média de 15 a 20 páginas. Ótimo. E é uma história de superação, então. Pode ser de um momento, de uma vida, enfim. Pode. Toda história é bem-vinda, cada pessoa tem a sua história. Não tem uma história melhor ou pior, Verdade. não tem, cada um tem um sofrimento, cada um tem uma luta, e toda história ela é importante, sim. E Perfeito. juntos, nesse processo de escrita, nós formamos, né, um grupo de mulheres que buscam a superação. Muito É legal. essa a nossa proposta do Cartas Então, para Elas. cartas para elas, muito legal. Entendemos já como que surgiu e como que tá. E aí, quem quer mais informações, só ir no Facebook do Cartas para Elas lá tem as demais informações, né? E Exato, atualizações. E exato. aí, e lá agora tem também essa campanha do Pequenos Leitores, Grandes Escritores. Conte o Exato. que é e até quando que vai, como que funciona. A campanha Pequenos Leitores, Grandes Escritores, ela surgiu com o sofrimento do meu filho. Nós estamos morando aqui nos Estados Unidos. Para ele, o processo de adaptação não é fácil. Ele tem Não quantos anos? está. Só para Ele tem 7 sete. anos. E quando a gente vai para outro país, tem vários impactos. E aqui nós temos um impacto climático, é muito frio, é muito diferente. Nós viemos de uma cidade, de uma região que é muito Muito quente. quente, olha. E isso, e meu filho, ele deixou os amigos dele no Brasil e ele é muito apegado aos amigos, os familiares, o avô, a avó, os tios. E o tempo todo ele, né, reclama com saudade. E neste momento de pandemia, esta saudade, ela intensificou. Então ele começa a não dormir às noites, porque até então ele ia para a escola, formou um novo ciclo de amizade, mas com a obrigatoriedade de ficar dentro de casa, ele começa a sentir mais solidão. E uma Entendi. noite ele perdeu o sono, começou a chorar, ficou com saudade da escola, e ele começou a dar vida para a escola, a falar: mãe, as cadeiras devem estar com saudade da gente, porque nós não nos despedimos das nossas cadeiras. Olha só, tá Os vendo? Os objetos têm corredores, vida para eles. Muito então, os fantástico. corredores devem estar perguntando: cadê as crianças? O refeitório onde nós fazemos o nosso lanche, eles querem saber por que é que a gente não foi lanchar.
A Olha comida está lá isso. esperando a gente para comer. Então ele começou a me falar isso, eu falei, filho, isso que você está falando é tão bonito, é poético. Escreve isso é bonito. Aí eu peguei o notebook, né, entreguei para ele, na cama mesmo, porque já era madrugada, ele perdeu o sono, e ele começou a escrever. Ele escrevia, e um determinado momento eu dormi, porque eu estava com 7 muito anos ele já sono. sabe escrever, já sabe desenhar tudo, então. Já, aham, já. Algumas palavras, lógico, que eu ajudei no processo da escrita, né? Ele se cansou de digitar, eu digitei também, eu digitei para ele me falava. Então, ele me contou a história e eu digitava e lia para ele que tal, assim. E juntos nós escrevemos. As ilustrações foram todas dele, Que né? Aí, legal. no dia, ele foi dormir, era 6h21 da manhã, que ele deixou um bilhete. Bom dia, papai. Bom dia, mamãe. Eu vou dormir agora. Gente, que Então, graça. e aí no outro dia, quando ele acordou, a gente continuou na escrita do livro. Em um dia nós escrevemos e o pai dele fez uma diagramação eletrônica, né? Virou um e-book. E a gente pensa Que legal. futuramente em publicar. Então, Mas aí a gente pode colocar aqui para os nossos internautas, quem está seguindo, a gente publica para vocês verem como que ficou. Muito legal essa história, né? novo, Se vocês autorizarem, eu achei muito, muito legal, bacana, muito legal. sim, lógico que a gente autoriza. Inclusive, um amigo dele ligou para o Lorenzo, um amigo que mora no Brasil, e falou: Lorenzo, eu tenho um canal no YouTube, vamos ler o seu livro Não acredito, para para eles isso é publicar no muito meu legal, canal? hein? E daí os dois juntos leram o livro, né? Igual a gente está falando aqui pelo Que Skype, legal! leram o livro. Vinícius, né? O pai dele fez a edição da leitura, e essa semana nós vamos publicar aí no canal no YouTube deles. Então, e foi exatamente a partir dessa ideia de fazer a leitura juntos que eu pensei: olha, as crianças têm muito potencial, este potencial está dentro de casa sofrendo, então nós podemos contribuir para Reprimido, minimizar o sofrimento dessas crianças. perfeito. Nós não temos noção do quanto as crianças estão sofrendo nessa pandemia, né? Então, é uma carga psicológica muito intensa, de não poder sair, de não poder abraçar, Eles querem de não poder brincar, né? brincar junto com os coleguinhas. E aí a gente vê na escrita como uma forma de canalizar as suas ideias, né? E aí, que tipo de livro? Qual que é a proposta, Bruna? Isso, Primeiro, explica. nós vamos ler. Eu adotei, né? Tem duas crianças que eu ligo para elas praticamente todos os dias. A gente faz uma Ah, chamada Messenger. sei. Fazemos a leitura, né? Os livrinhos que eu tenho aqui, e tem muito livro infantil disponível na internet. Muito livro, a gente encontra, muitos livros. Verdade. Pelo Então, WhatsApp, a gente agora, nesse tempo de pandemia, recebeu muitos, né? muitos. A gente compartilha. Na página Cartas para Elas, nós vamos compartilhar esses links dos livros. Se nós lermos uma historinha por dia para uma criança, nós estamos fazendo assim um trabalho monumental. Perfeito. E a gente provoca a criança a escrever uma história. Olha, a sua história pode ser uma ficção, um sonho que você teve, ou um sonho que você tem de fazer viagem, Sei. de ser quando escreva sobre isso. Então, um momento muito legal que você viveu, escreve, pode ser uma história alegre, um dia muito feliz que você viveu. E as crianças expressam muito por meio do desenho. É isso que eu ia falar. Para as crianças que não sabem ainda ler e escrever, elas podem desenhar. Podem desenhar, pode ser um livro de ilustração, onde ela conta a sua história. Muito legal. E nós, adultos, né, somos responsáveis por acolher essas crianças, orientar. E tem uma informação que é muito importante. Nós devemos Pode falar. nós devemos respeitar a narrativa, porque nós queremos, às vezes, muito certo padrão.
Verdade. Padrão, uma loja. Eu falo, Lourenço, outra legal, outra pra Entendi. dele, do jeito dele. Entende? Não, e na verdade, os desenhos das crianças significam muito, né? Se a gente for interpretar, os valores da criança, né? O tamanho que ela desenha, com olho, sem olho, enfim, tem todo um significado. E ele, parabéns por essa sensibilidade, né? Em vez de enxergar, meu Deus, o que eu faço? Pirar, meu filho não consegue dormir, enxergar uma luz nisso. Muito, muito, muito legal. Muito legal, Eli. Agora conta como é que faz, por exemplo, se a criança não sabe escrever ainda, ela pode fazer através de desenhos. E Exatamente. aí a gente pede para ela desenhar. E tem um número de quantos desenhos, enfim, como que a gente, e depois para diagramar, tem alguma dica, como que vocês criaram algum protocolo, enfim, como que é para fazer um livro para criança? Então, temos algumas orientações que são elementares. A primeira, não tem um tema delimitado. A criança pode escrever sobre qualquer tema. Pode ser sobre a história de vida dela, um fato real que aconteceu ou uma ficção. Pode ser uma aventura, um drama, não importa o tema. Limite de páginas, não tem limite de páginas. É lógico que a história, ela tem que ter um início, um meio e um fim. Perfeito. Aí a gente acompanha, né? O que você quer dizer? O livro, dependendo da idade da criança, pode ser apenas com ilustrações? Pode. Eu vou contar uma história com ilustrações. Mas a criança pode contar para o pai ou a pessoa que está acompanhando, o tutor, a história. Escreve para mim o que eu quero dizer. A gente pode gravar a criança contando a história e transcrever aquela gravação com as palavras dela, Ela vai contar, né? Ela vai contar. Inclusive, hoje o recurso nós temos aí recursos aplicativos que a criança fala e já sai escrito o que ela disse, do jeitinho que ela falou. Pelo WhatsApp mesmo. Pelo WhatsApp mesmo. Fala e sai escrito. Então, nós temos tantos recursos tecnológicos ao nosso favor que a criança vai ter condições de externar exatamente o que ela sente na narrativa de um livro. Nós sempre, professores, nós estimulamos os alunos a lerem. Leiam porque ler é importante, mas tão importante quanto ler é você escrever a sua história. Nós ficamos como espectadores, achamos bonitas as narrativas infantis e história para contar. E elas podem ser escritoras. Nossa experiência, o Lorenzo, ele ficou tão feliz. A escrita desse livro dele, o feedback dos amigos foi tão positivo que aumentou a autoestima. Ele estava em um momento difícil, meio deprimido mesmo com essa situação. Ele não pôde sair de casa, mas as pessoas mandam mensagens. Hoje mesmo uma professora aqui nos Estados Unidos falou que utilizou a leitura do livro do Lorenzo, porque nós traduzimos ele para o inglês e para o espanhol. Olha. Então tem um número expressivo de pessoas, né, que leram a historinha dele e ele está se sentindo super valorizado, sabe, pela história que ele escreveu e que muitas pessoas estão lendo. É uma forma, né, de materializar o sentimento, de colocar o sentimento no papel. Eu estou aqui tentando não, né? Enxergando muitos benefícios. Então, assim, o protagonismo da criança, não importa a história que ela criou da cabeça dela, se é ficção, se é verdade. Aí tem essa coisa dela se achar, se empoderar, e aí depois ela vê o produto dela, a história dela, né? Assim, num produto que é um livro, então, nossa, eu que fiz, né? Então, assim. Isso é muito legal. E a outra coisa, menos eletrônico, porque é isso, eles estão muito mais tempos nas TVs, né, nos tablets, nos celulares, e estar com os pais, estar ali, como é que fala, com quem é importante para ele. Então, sem falar nessa questão de leitura, de escrita, que hoje as crianças, como já nasceram eletronicamente, né, já com o dedinho já, e elas escrevem pouco, assim, a não ser na escola. Então, incentivar realmente
Tudo isso. Agora, então, só para a gente entender, são duas coisas o projeto. Uma ler para as crianças, aí pode ser os pais e pode ser alguém de fora, online, contando para a criança. E a outra coisa é incentivar a criança a escrever o seu livro. Exatamente. São duas coisas. Exatamente. E aí ok, me interessei, quero incentivar meu filho a fazer isso, e aí eu vou lá no Facebook do Cartas para Elas, entro em contato com vocês, aí explico o que é o protocolo que vocês criaram. Então, nós criamos um protocolo, aqui nós temos 10 dicas, né, com as orientações, dentre elas, por exemplo, respeitar o sentimento da criança para que o processo ele seja agradável. Se eu começar a querer obrigar a criança a ler, vai ficar difícil. Então, a leitura tem que ser uma leitura agradável, prazerosa, exatamente, um momento de prazer. O outro, Bruna, é que, infelizmente, nós temos algumas questões que são muito sérias relacionadas a crianças e às redes sociais. Então, nós orientamos os pais a não deixarem os seus filhos falarem com pessoas estranhas, e mesmo que seja alguém conhecido, num ambiente fechado, sozinho, não. Para quê? Para a segurança das nossas crianças. Se alguém vai fazer a leitura, que seja, né, coloque o telefone em voz alta, mesmo que a mãe não vá sentar do lado para acompanhar, mas que seja um ambiente mais público na sala e com a devida autorização dos pais. Nós não queremos jamais que este projeto ele seja uma porta de entrada para aquelas pessoas que não são bem intencionadas. Então, lamentavelmente, existem pessoas que são oportunistas e que buscam qualquer oportunidade para se aproximar com más intenções. Então, neste protocolo, nós colocamos essa preocupação com a segurança das nossas crianças. Aí você pode me perguntar, mas por que então os pais não fazem essa leitura? É porque, às vezes, tem um ditado popular que fala que santo de casa não faz milagre. Às vezes, a criança, ela fica muito empolgada, entusiasmada, porque a tia vai me ligar. Porque a tia vai fazer uma leitura para mim. E, às vezes, uma provocação que eu faço, né, o meu olhar de fora, ele pode ser diferente do que o olhar da mãe, do que o olhar do pai. Então, esse personagem externo, talvez ele possa provocar mais entusiasmo com a criança do que as mães, que fica cobrando todo dia, olha a hora da leitura, agora vai escrever o seu livro, né? E aí eu falo a minha experiência, eu estou lendo com Camila e Aranza. Legal. E ontem eu falei para elas, nós já lemos 10 livros. Saúde, Bruna. Agora deu. Não é o Covid, é a renite. Não é o Covid. Ok. E aí eu falei para elas, como é que anda a história? A Aranza já escreveu 10 páginas, ela está escrevendo a história de vida dela, ela tem 8 anos. E a Camila, ela está pensando em fazer uma ficção, ela quer criar um personagem. Então eu disse, que tal você escrever uma página e amanhã, ao invés de lermos um livro de um autor, nós vamos ler o que você escreveu. E aí o Lorenzo, ele começa num outro processo, eu também quero escrever outro. Então você já começa a pensar em que tipo de livro você quer escrever. Ele falou, agora eu quero escrever um livro mais alegre. O outro foi triste. E aí eu vou acompanhando. Se eu escrevo uma página por dia, faz um desenho, a gente desenha juntos. O Lorenzo, ele desenha, mas o amigo dele, o Vinícius, né? Pronto, agora nós não vamos jogar mais, agora é hora de desenhar. Com o celular ligado, um desenha, mostra o desenho para o outro. E esse processo da escrita do livro também ele pode ser assim, faz um desenho, mostra, olha aqui o meu desenho. Mesmo então, online, é uma forma de estar junto. Legal. Estão juntos. Muito legal, muito bom. Então tá, então aí é só entrar lá no Facebook e aí entrar em contato e aí a gente vai se falando, né? Vai, como é que fala, amadurecendo as ideias e trocando as experiências dos filhos e tudo.
Ele agora, não sei se você tem mais alguma coisa para falar desse projeto, muito, muito bacana. Aí queria que você aproveitasse e explicasse o porquê que você está nos Estados Unidos, como que você foi parar aí e como que foi viver esse período de pandemia aí, como está sendo, né? Aham. Ainda sobre o projeto, eu gostaria de falar que nós temos conseguido parcerias. E então, o João Marcos, que é roteirista da Turma da Mônica, né, fez uma live comigo, e ele tem um canal no YouTube onde ele ensina as crianças a desenharem. São dicas muito simples de como desenhar. Então, nós vamos compartilhar o canal dele para que as crianças possam assistir esses vídeos também, que são muito legais. Ele tem um outro canal também que faz tirinhas, exatamente nesse período de pandemia. Nós podemos ler, então, nós agradecemos, né? Até aproveito para agradecer a parceria do João Marcos, e a gente vai compartilhar aí essas possibilidades de narrativas por meio do desenho, né? Muito bom. E agora, como que você foi parar aí nos Estados Unidos? Então, eu recebi o convite, né, para vir participar de um projeto aqui na Harvard com a doutora Doris Summers, e ela é do Departamento de Línguas e Literatura. E o projeto dela, que se chama Pretext, em português, pré-texto, nós temos um pré-texto para a leitura, é um projeto todo respaldado na metodologia do Paulo Freire e do Augusto Boal, que é a pedagogia do oprimido, do Paulo Freire, e o teatro do oprimido, do Augusto Boal. E no livro da Doris, que ela nos apresenta, tem um dado que é muito preocupante e que vem ao encontro desse projeto de leitura, que diz que aqui nos Estados Unidos, para se construir uma cela em um presídio, eles calculam o índice de analfabetismo. Então, para uma quantidade de crianças analfabetas, eles já fazem uma projeção para o número de celas no presídio. Isso é bem dramático. Então, mas ainda tem analfabetismo aí, meu Deus, a gente não consegue imaginar isso, né? Tem essa diferença grande ainda também aí? Como que você está sentindo de racismo, de separação? Pessoas que não conseguem, às vezes, concluir a escolaridade por qualquer motivo que seja, né? Então, acaba ficando à margem da sociedade. Ainda tem a escola aqui, por exemplo, a escola primária e a secundária, até o segundo grau, o governo oferece. Tem públicas, há escolas públicas, mas a universidade são todas particulares. Então, o jovem aqui, se quiser fazer uma universidade, é obrigatoriamente particular. O que acontece é de os alunos que têm maior destaque, né, os geniais, eles ganham bolsas nessas instituições que têm a mensalidade geralmente muito cara, muito alta. Então, e aí, o que você foi fazer? Na verdade, no Brasil, só para sintonizar aí quem está nos ouvindo, você dava aula na faculdade. E aí, através, aí a faculdade daqui, lá de Minas, te liberou para você ir aí para os Estados Unidos e aí ajudar nesse projeto. E o que é esse projeto específico? Eu tirei uma licença, né? Tirei uma licença para um aperfeiçoamento profissional. E nesse projeto eu participei, eu vim para conhecer a metodologia pré-texto. Eu participei de um workshop, né, tive reuniões, né, com a doutora Doris, onde ela apresenta, ela nos orienta como utilizar esta metodologia. Então, é a ferramenta que eu tenho quando eu voltar para o Brasil, que eu possa compartilhar na minha universidade e principalmente para a faculdade de pedagogia, para os professores que estão aí diretamente com as nossas crianças. E o que é? É a busca, é a estratégia de fazer leituras dinâmicas. Estratégia de fazer leituras dinâmicas, né? De pegar um texto que é um texto, às vezes, complexo, eu pego esse texto, eu brinco com esse texto. Então, existe um protocolo como nós podemos brincar com o texto e que a leitura fique tão agradável
para que as crianças eles tenham gosto pela leitura e assimilem o conhecimento. Porque, às vezes, uma coisa é ler um texto e a outra é saber interpretar Entender, e assimilar o que aquele texto quer me dizer. Então, Perfeito, é mas isso. daí é só leitura para crianças, que é o trabalho dela? Não, Não é só para adultos criança, não. também. Adultos também. E aí você foi o quê? 1 ano, 2 anos? Desde quando que você está aí? Aí fica até quando? Eu vim, tem 1 ano e meio que eu estou aqui. Eu fico até dezembro deste ano, quando termina a minha Harvard é licença na perto da universidade. onde? Só pra Harvard, gente. É, que você nós tá, estamos, hein? nós estamos no estado de Massachusetts. Harvard Ah, fica em Cambridge, em Boston, na região de ok. Boston. Tá, É, perto aí mais para cima, né? Pro norte dos Estados Unidos, é isso, né? no estado Tá. de Massachusetts. E aí vocês ficam até o final do ano. Isso. Aí estou eu, minha família, né? O meu filho e o meu marido. E Até o fim como do que ano a gente fica. foi? Então, e aí, assim, 1 ano você teve as aulas, foi muito legal, e aí veio a pandemia. Como que foi esse impacto aí? Como que você está vivendo esse período? Como que você viu a diferença dos americanos vivendo a pandemia, dos brasileiros vivendo a pandemia? Olha, Bruna, o meu filho ele estuda na escola pública aqui. Então, a maior diferença que eu vejo, por exemplo, na primeira semana que nós entramos em quarentena, meu filho recebeu um pacote com atividades, materiais impressos para ele fazer em casa. Mas na segunda semana nós recebemos um questionário da escola para a gente responder se precisávamos de algum equipamento tecnológico, né? Meu filho está na primeira série, ele tem 7 anos, e se nós tínhamos acesso à internet em casa. Então, quem Olha, não tem, então, por exemplo, ele recebeu um iPad para ele fazer as tarefas. Ele já trabalhava em 3 aplicativos na escola, e aqui a escola é integral. Então, manhã e tarde. manhã ele vai para a escola às 8 horas da manhã e volta às 4 horas da tarde. Olha. Então, eu estudo uma média de 3 a 4 horas com ele por dia para dar conta das tarefas. É muita coisa. Nossa. E agora sobre o que, que você vê assim, só para a gente estar finalizando da pandemia, o pessoal dos Estados Unidos respeitou mais ou demorou para acordar? Porque parece que está um pouquinho na frente aí, né, daqui do Brasil. Agora nós estamos chegando aí nesse ano, não tem prazo para acabar. Uhum, Mas assim, aí as mortes foram maiores, né, e os casos. Como uhum. que você vê isso? Ô, Bruna, eu vejo como uma questão mesmo de política. O Ah, presidente daqui, né? E o que que acontece? Eu digo que nós estamos vivendo o pior dos dois mundos, porque o presidente brasileiro copia tudo de ruim que o presidente americano faz. E a comunicação, e aí a minha área, né, de pesquisa é comunicação e saúde. A comunicação governamental aqui é muito ruim, é péssima para o enfrentamento da pandemia. Então, entendi. nós tivemos casos aqui emblemáticos, por exemplo, quando o Donald Trump ele sugeriu que os médicos injetassem desinfetantes nos Nossa, pacientes, e teve pessoas que tomaram, sim, o desinfetante e foi parar no hospital intoxicado. meu A Deus. economia, ela está acima das vidas humanas, então demorou Aí, a você fechar sente isso? aqui, com certeza, é a política, né, norte-americana, um país extremamente capitalista, e o presidente está trabalhando em função desse capitalismo, então demorou, tem estudos que falam, se tivesse feito o isolamento social 2 semanas antes, mais de 30, 60 mil vidas teriam sido poupadas. Aqui já morreram mais de 100 mil pessoas. Pessoas, muita É um coisa. número assustador, é um número abusivo. Então, com uma doença que pode se evitar o contágio. O que Verdade. acontece? Falta comunicação, falta informação. O número de imigrantes aqui é muito alto e são essas pessoas que estão na linha de frente, né, entregando as suas vidas
Por exemplo, em Nova York, quando começou o pico, né? Por que Nova York? O que é Nova York? É uma cidade cosmopolita, tem um número muito expressivo de imigrantes, e essas pessoas estão na linha de frente. E aqui não existe uma saúde pública. Muita gente tem medo de ir ao médico e depois chegar uma conta absurda. Olha, Mesmo que o governo tenha um plano de saúde governamental, existem serviços nesse plano de saúde que são pagos. E as pessoas não nossa, sabem quanto é que vão pagar por este serviço. É muito diferente nossa. do SUS. A pessoa vai para um sistema de saúde que tem as suas falhas? Tem sim, é verdade. Mas ele sabe que não vai pagar nada. Aqui não. Aqui a pessoa vai e não sabe quanto vai pagar por este serviço. Olha O que situação. medo, o imigrante aqui, ele tem vários medos. Tem medo de ir para o médico e depois chegar a conta. Tem medo de ir para o médico, passar os seus dados pessoais e depois a imigração bater na porta dele e ele ser deportado. Tem medo de não trabalhar e passar fome, porque a política emergencial que foi liberada aqui é somente para o cidadão norte-americano. É apenas Só. para quem tem documento. O imigrante indocumentado, ele não tem acesso. Quem é que está ajudando? São as instituições Mas de mesmo o caridade. imigrante legalizado, Não, o quem está ilegal, indocumentado é quem é cidadão, é para o só, cidadão americano, tá? né? Não para imigrantes, independente se ele está É, aí, como é que fala, legal, ilegal sem condições, mas legalmente, mesmo assim, não recebe ajuda. não recebe ajuda, não recebe ajuda. Então tem que Entendi. ser cidadão, tem que ter o documento de cidadão americano. Muito legal. Estados, agora existem as políticas estaduais, os estados têm autonomia, alguns estados eles oferecem alguma ajuda de custo, mas do, federal, recursos federais, não. Entendi. Entende? Então, Tá. isso, né? Manifestantes, né? Pessoas protestando contra o isolamento social. E eu Na digo que tem. verdade, nossa, a gente vê essa diferença, né? Que a gente acha que aí tá ótimo, porque é US$ 6.000 que o americano tá recebendo, então parece que é um sonho, e não é tão assim. É só Não, não é tão. realmente para quem é americano, para quem, né, é um outro lado, É. só quem está vivendo aí que consegue, né, ver esse outro lado que a gente daqui não consegue ver. Mas Uhum. legal, acho que a gente continuaria falando por muito tempo disso daí. Eu É outro queria tema, que é Bruna. outro tema, É outro exatamente, tema. para a gente estar É. concluindo esse tema dos leitores, mirins, enfim, que você disponibilizasse aí o seu. Você tem como que a gente entra em contato, além do Facebook Cartas para Elas, tem o WhatsApp, ou é por lá que a gente se encontra, para a gente estar concluindo aqui, deixa suas redes sociais e seus contatos, então. Ok. Ô, Bruna, eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar para você por escrito os nossos telefones, que tem o WhatsApp, que é a comunicação Ótimo. mais rápida. Tá. Também nós temos o e-mail, vocês podem entrar em contato com a gente. Eu acho que o mais importante desse projeto é o convite que nós fazemos. Vamos ler para as nossas crianças. Ótimo. Vamos ler, não é? Muito legal. Então, esta é a nossa proposta. E os pequenos leitores se tornarão grandes escritores. Muito Nós vamos legal. ficar muito felizes de saber que em outubro nós vamos lançar o livro do Arthur, com a história que o Arthur vai contar para gente. E Os essa história desenhos pode, dele. né, Muito legal. não tem fronteiras. Com as redes sociais, essa história ela gira o mundo. Né? Essa é a Verdade. nossa proposta. Muito Então, legal. eu passo para você os meus contatos e você coloca, por Tá ok. favor, aí para gente, tá Então bom? tá bom. Gratidão, muito bom essa conversa, adorei. E aí fica essa dica aí para todos, né? Não precisa ser papai e mamãe, para todos podem ler para as crianças, né? Então, um Exato. beijo, gratidão, Beijo. até. Agradecemos a vocês aí que nos acompanharam e vamos fazer um movimento aí de escritores e leitores no nosso país.